pessoal, estou de volta por aqui, Tatiane Corda, no nosso Ponto de Vista. E hoje eu quero falar de um assunto com vocês que envolve geopolítica e que foi muito falado nos jornais de todo o país e também nos jornais internacionais. O nosso tema de hoje é BRICS. Então, você que nunca ouviu essa palavra BRICS, o que é isso? Pois é, os BRICS, na verdade, eles não são um grupo econômico formal ainda. Na verdade, eles são aí a união de 5 países grandes, emergentes, que quiseram fazer uma cooperação entre si. São os maiores países emergentes que tem aí no nosso mundo. E também os maiores países em questões de território. Na verdade, ele começou dessa forma. Hoje, o BRICS tem mais de 42% da população mundial, 30% do território total do planeta, 23% do PIB global e 18% do comércio internacional. Ou seja, está se tornando algo aí que pode vir a incomodar algumas pessoas no futuro. Isso no que tange a questão de geopolítica. Vários estudiosos, analistas, cada um com seu ponto de vista, tem tratado bastante do assunto. E essa semana que passou agora, teve aí mais um encontro do BRICS, que teve a adesão de novos países. E até rolou lá uma treta entre o Lula, o Maduro, uma coisa que não foi muito legal. E a gente vai falar sobre isso tudo com vocês nessa reportagem especial para você saber mais sobre o BRICS. Quando o grupo ainda não incluía a África do Sul, ele era chamado apenas BRIC, que era Brasil, Rússia, China e Índia, ou seja, eram apenas 4 países. Aí, quando entrou a África do Sul, eles resolveram colocar lá um S maiúsculo, né, que significa veio mais, né, tá no plural. Então, se tornou BRICS. Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Esses 5 países são os países que a gente fala que são os países membros aí centrais do BRICS. A primeira vez que o BRICS se reuniu foi às margens da Assembleia da ONU de 2006, em Nova York. A primeira cúpula, né, a que a gente chama de grande cúpula, ela aconteceu em 2009 na cidade de Ekaterimburgo, na Rússia. Durante 2 anos mais tarde, houve aí a terceira cúpula em Sanya, que foi na China, e a África do Sul, nesse momento, passou a fazer parte aí, então, desse bloco. Você tá vendo aí as imagens enquanto eu tô falando aí do que é o BRICS, desses encontros. Então, o diálogo entre esses países se dá entre 3 pilares principais, que é a cooperação política, a segurança, a cooperação financeira e também a cooperação econômica e cultural. Cerca de 150 reuniões são realizadas anualmente em torno aí desses pilares. E o principal objetivo do bloco, por meio dessa cooperação, ele é alterar o sistema governamental, ou seja, na verdade, o principal pilar é alternar o sistema de governança no planeta, o sistema de governança global. Para quem não sabe, hoje a gente tem lá um sistema em que o dólar, o inglês, tem todas essas questões aí internacionais que envolvem a geopolítica, que é muito mais do que geografia, o nosso senso comum. É uma coisa que acontece já há vários anos. Isso aí se perpetuou, por exemplo, com muito mais força após a Segunda Guerra Mundial e vem se perpetuando aí ao longo dos anos. Mas nós que estudamos bastante, gostamos bastante de história, né? Sabemos que o mundo, ele se transforma diversas vezes. A gente tem aí, por exemplo, a queda dos impérios, né? Grandes impérios surgiram, grandes impérios caíram. A gente tem o caso de Pérsia, Roma, Constantinopla, entre outras tantas que passaram, né? Egito. Então, a gente está passando por um momento que no mundo a gente pode falar que é uma transformação mundial. Eu não posso dizer o que vai acontecer ou o que não vai acontecer, mas o que eu posso te dar com certeza, através de estudos, análise e dados que eu vou apresentar aqui para vocês,
é que realmente o mundo está passando aí por uma grande mudança. Uma parte dessa mudança vem aí pelas questões tecnológicas. Hoje a gente passa por uma revolução tecnológica, eu já falei aqui no canal sobre isso. Então, essa revolução, ela vem transformando o mundo, vem transformando vidas e todo mundo acaba sendo impactado por esse processo. E a questão do BRICS, então, eles começaram devagarzinho, e nesse ano de 2024, justamente, um ano em que tá havendo tantas guerras, tantas contradições, tantos vetos, a gente tem a guerra da Ucrânia, a gente tem a questão de Israel, Palestina, sem contar a questão de China, África, e são tantas as questões que não são aí totalmente liberadas pelas mídias ocidentais, ou algumas só para orientais, outras só para ocidentais. Então há uma confusão. Eu falo que hoje a gente vive também uma guerra de narrativas. Cada pessoa tem aí o seu ponto de vista, a sua narrativa, mas o nosso objetivo é colocar aqui em foco dados e o que é e tirar a sua dúvida, que você também pode deixar nos comentários qualquer dúvida que você tiver e o que eu puder fazer para tirar, eu vou tirar, incluindo a gente trazer falas de alguns analistas e especialistas. E se você for especialista, analista, gosta dessa área de geopolítica, gosta dessa área de estudos internacionais, gosta de história, vai com certeza dar uma força pra gente aí também, deixar o seu comentário. Uma das coisas que o BRICS tinha intenção era reformar alguns mecanismos que existiam na ONU, como a questão do poder de veto. Isso aí eu sou totalmente a favor, viu, gente? Não é mentira, não. Eu quero trazer aqui para vocês ainda um documentário sobre a questão da ONU, que está cada vez mais perdendo força. Com essa questão dos vetos, não importa o que um país faça, outro país faça, dependendo de quem vetar ou não for do interesse deles, pronto, o veto tá lá, não vai acontecer nada. Então, a verdade é que eu penso que a ONU fica muito hoje por enfeite, por existir, mas dizer que ela tem um poder real, não. Eu posso dizer que os países que vetam, eles têm sim um real poder. E a gente coloca aí grandes potências mundiais, Estados Unidos, Rússia, olha só que interessante, né? Por sinal, a Rússia também faz parte, né, da ONU. E aí, como é que fica? Então, essa questão do veto, ela é muito importante, porque ela não tem sido justificável, principalmente num mundo onde a gente está vendo tantas guerras e muitos analistas falam na iminência de uma terceira guerra mundial, que pode vir aí por Taiwan, não é relacionada à questão da Rússia com a Ucrânia, não é relacionado à questão de Israel e Palestina. A maioria dos analistas vem focando realmente na questão de Taiwan, porque é praticamente o foco principal aí da tecnologia mundial. E hoje, quem tem o poder tem a tecnologia nas suas mãos. Poder é sinônimo de tecnologia hoje. E os BRICS, eles vêm aí se movimentando para trazer aí essa mudança nessas questões. Hoje fazem parte dos grupos, esses países que eu falei aí, no caso a Índia e a China, eles são os dois países mais populosos do mundo, sendo a Índia o país mais populoso e que já ultrapassou a China que é o segundo país mais populoso do mundo. A China, ela está contando hoje com 1,4 bilhão de habitantes. O Brasil, ele está em sétimo lugar com 203 milhões de habitantes. E em nono, a gente tem a Rússia com 143 milhões de habitantes. A África do Sul, ela está em 25º lugar com 59 milhões de habitantes. No total, o BRICS, ele tem uma população de 3,2 bilhões de pessoas. Tem noção do que é isso? Coloca esse tanto de gente aí na tela. É muita gente. Ou seja, se você pegar, é uma bela fatia do planeta Terra. Então, o BRICS realmente vai começar a incomodar ONU, vai começar a incomodar talvez OTAN, vai começar a incomodar talvez União Europeia,
a gente tem aí umas ideias de quem ele vai ou não começar a incomodar. Mas muita coisa muda quando as políticas mudam, quando quem tá no poder muda. Então, tudo depende aí de quem vai ser o presidente do país X, o presidente do país Y. É uma questão da gente estudar profundamente o que é. A nossa ideia é esclarecer o que é e conhecer, porque a gente só pode ter um ponto de vista a partir do momento que a gente conhece o que é. A gente falou a questão da população e em termos de questões territoriais também, o BRICS ele acaba sendo bem vantajoso, porque ele acabou pegando o maior país do mundo, que é a Rússia, que tem 17,1 milhões de quilômetros quadrados, é muito grande, a Rússia é gigante, e a Rússia ela tem lá a questão territorial. Muita gente fala da Rússia sem conhecer realmente a Rússia. Gente, a Rússia é um dos lugares praticamente mais ricos do mundo. E quando eu digo rico, ele é rico em tudo que você imaginar. Se você acha que o Brasil é rico em minério, em ar, ferro, isso, aquilo, não. A Rússia, ela tem de tudo, desde diamante, petróleo, e ela ainda está numa localização geográfica muito privilegiada. Ela fica entre a Ásia e a Europa, ou seja, ela está dentro de 2 continentes e acaba sendo o maior país do mundo. Então, ela tem esse privilégio. A gente tem aí a China, que hoje vem quase ultrapassando os Estados Unidos, vem nessa briga pau a pau, parecendo Fórmula 1, lutando para ver quem vai ser aí a maior potência mundial nesse século 21. E ela vem pau a pau mesmo, tanto que os Estados Unidos hoje, ele vem vetando aí vários itens da China para entrar dentro dos Estados Unidos. A própria Suprema Corte dos Estados Unidos hoje, ela tá lá tramitando lá na Suprema Corte a questão, por exemplo, de tirar o TikTok, que o TikTok ele é chinês, e acabar de vez com o TikTok, taxação em cima de produtos chineses. Hoje a gente tem produtos chineses no mundo inteiro, isso não é diferente nos Estados Unidos. A China é sim uma grande potência. Se você ainda está naquele pensamento de que a China é atrasada, tira esse pensamento da sua cabeça. Tô passando aí para vocês algumas fotos da China, de coisas que tem na China, coisas que os chineses criaram. Ou seja, essa ideia de uma China desestruturada, desestabilizada, ela é uma coisa que colocaram na cabeça de muita gente, principalmente no Ocidente, e ficou. Os Estados Unidos tem sim essa preocupação, tanto que ele tem essa vontade aí de ter essa relação mais próxima com Taiwan, que tem essas relações estremecidas por ainda pertencer à China, mas eles têm lá um contrato igual Hong Kong, Macau, alguns distritos independentes, mas que acabam em 2050. Então, eles não querem voltar a fazer parte da China. A China quer, de qualquer jeito, de volta, né? Tem um contrato, tem que cumprir. E os Estados Unidos, para eles, não interessa. Para eles, interessa que Taiwan seja livre. Então, por isso que quando a gente fala Natal, Terceira Guerra Mundial, a gente fala muito de Taiwan justamente por isso. Porque lá é uma potência que se produz o tal dos microchips e tudo isso, onde é produzido a tecnologia. A gente está colocando aí na tela para vocês também. Então, em conjunto, os países do BRICS, eles pegaram os maiores países do mundo. Então, a gente tem aí a China, a Rússia, a Índia e o Brasil. O Brasil, que é o 5º maior país do mundo. A Índia é o 6º maior país do mundo. Então, são países grandes. São países de amplo território. E isso faz uma diferença, sim, na hora que a gente fala de questão de mudança de comando mundial. A verdade é essa. Quem vai mandar no mundo agora? O Brasil, ele tem um intenso comércio aí com países com o BRICS. Para você ter uma ideia, no ano de 2022, o volume de transações, ele chegou a 177 bilhões de dólares, sendo 99,4 bilhões em exportações brasileiras. E uma informação que você talvez não saiba é que o único país no mundo hoje que mais exporta do que importa da China é o Brasil. Exatamente.
O Brasil, ele tem muito mais exportações, ou seja, ele manda mais produto para a China do que mais ele pega. Porque ele manda insumos, no caso, mais caros. Por exemplo, o nosso minério, entre outros produtos que a gente acaba mandando para a China. E vem para cá produtos da China que acabam sendo mais baratos do que o que a gente está enviando para eles. Mas talvez esse cenário mude, mas na balança comercial mundial, o Brasil ainda está nessa localização privilegiada de mais exportar do que importar, o que não vem acontecendo com outros países. Você sabe que dentro de uma balança comercial é importante que um país ele tenha mais exportações do que importações, porque importar é quando você compra, exportar é quando você vende. E hoje a moeda que se usa para se realizar essas exportações ou importações, a moeda é o dólar. Então, todos os países do mundo dependem do dólar. O dólar cai, o dólar sobe, o dólar cai, o dólar vai para lá, o dólar vai para cá. Então, querendo ou não, acaba que várias populações são impactadas por uma moeda que às vezes elas nem sabem, nunca viram, não sabem como é que é. E é o dólar e pronto, acabou. Então, uma das discussões desse ano de 2024 do BRICS, principalmente feitas por Vladimir Putin, lá da Rússia, foi essa questão de desdolarizar. Você já deve ter ouvido essa palavrinha aí, desdolarizar. E trazer aí uma moeda própria para quem está no grupo do BRICS. E para quem acha que ninguém teve interesse em entrar nesse grupo, ao contrário, se liga nessas notícias do que aconteceu nessas reuniões agora. Tá aqui para vocês. Agora eu tô aqui no jornal Carta Capital e nessa cúpula o Vladimir Putin ele exibiu uma cédula simbólica do BRICS. Mas uma moeda conjunta ainda é improvável. Ele só exibiu lá, igual várias pessoas fazem. Quem sabe lá no futuro a gente vai trazer uma moedinha diferente pra gente trabalhar. O grande desafio desse bloco ainda continua sendo ampliar o uso de moedas nacionais nas transações, reduzindo aí, no caso, a dependência do dólar. Como todo mundo sabe, hoje a gente tem o euro, tem o dólar, que são moedas muito fortes no mercado em geral, no mundo. Então não dá para comparar. Então a ideia é que não dependa. E muitos países ficaram com um pouco de medo depois do que aconteceu aí na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Porque pensa no caso, gente, a Rússia teve lá, a briga dela com a Ucrânia, tá em guerra lá há mais de 2 anos. E houve os vetos que os Estados Unidos mandou colocar. Eu mandei, pronto, vetou, acabou. A Rússia, como disse Vladimir Putin, e também segundo alguns russos, eu vou colocar aqui também para vocês alguns relatos, continua a mesma coisa. Outro dia eu estava assistindo o Globo News e também estava passando um correspondente que estava falando sobre essa questão. Algumas marcas saíram, outras marcas entraram, mas a verdade é que não tem muita diferença aí dos vetos ou não. Mas a Rússia, igual eu falei anteriormente, ela é uma grande potência. Então, para ela sobreviver, legal, mas imagina um veto desse no Brasil. Não quero nem pensar. A Venezuela sofreu veto. Olha o que está acontecendo. Cuba é vetada aí nos Estados Unidos, vetada mundialmente há anos. Desde que a gente sabe, nada pode entrar em Cuba. Entra lá, escondidinho, mas acaba que a população paga o pato pelo veto do que a gente não sabe o que está acontecendo. Então, os países eles ficaram meio cabreiros com essa questão e se voltaram para o BRICS. Falou, peraí, pode ser uma solução. Se os Estados Unidos resolverem vetar a Rússia, quer dizer que qualquer treta que eu tiver com ele, ele vai vir cá e vai vetar. Eu não posso falar não pra ele de jeito nenhum. Falei não, tô lascado. Não posso falar não pros Estados Unidos, porque se eu falar não pros Estados Unidos, ele me veta. Aos países vendo essa questão, eles começaram a acender aquela luzinha de alerta. Mas é lógico que quando a gente fala de geopolítica, de diplomacia, a gente tem que ter todo o cuidado do mundo. Não dá pra falar disso a olho, gente? A gente não pode falar sem saber, não, porque são relações muito delicadas e relações importantes que envolvem toda uma população do mundo inteiro. O presidente da Rússia hoje, Vladimir Putin, ele
ele focou muito nessa questão aí dos Estados Unidos. Ele fez questão de falar que a Rússia continua sendo aí uma grande potência. Realmente a Rússia é uma grande potência nuclear e é uma grande potência na questão de recursos. Não falta recursos para eles, não, nem minerais, nem de alimentos, mesmo ela tendo partes dela em que passa um inverno dos mais rigorosos de todos, né? Como, por exemplo, a famosa noite de 3 meses, em que eles praticamente não veem a luz do sol. Então fica escuro muito tempo, isso aí lá pro lado da Sibéria, fora. Mas é uma potência, e os Estados Unidos, mesmo na época da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, nunca houve um embate direto entre os dois países. E o maior medo do mundo, às vezes, é esse, que haja um embate entre Rússia e Estados Unidos. Pronto, se acabou para todo mundo, né? Já pensou? E a China fica ali, né, naquela, a China que muita gente coloca sempre como comunista, ditadura. Gente, a China, ela tem o capital aberto. Ela tem aquela questão do capital aberto. Ela é um país muito tecnológico. Então, lá, se você for, você vai encontrar, sim, marcas dos Estados Unidos na China. Ah, quem acha que não vai achar, tá perdendo tempo. Ah, tá, você já foi na China? Não, assisto muitos documentários que não são oficiais, gente. Quando a gente fala que não são oficiais, é porque não passa na TV aberta, são de youtubers, é pessoas que foi lá, a gente conversa com pessoas através da internet. É realmente sair um pouco do TikTok, de ficar só rolando TikTok, procurar realmente pessoas, por isso que é bom a gente aprender outras línguas, o inglês, o espanhol, o francês, o mandarim, né? Porque você vai entender um pouquinho dessas questões através de quem mora naquele local, né? Então tem essa questão aí. Aí o pessoal fala, usa mão de obra escrava, tal. Isso aí, infelizmente, a gente não pode falar que não. Não na China, não na Tailândia, não no Brasil, porque todos esses lugares usam mão de obra escrava e não é de hoje. O Brasil, por exemplo, se você rodar em certos lugares aí do centro de São Paulo ou outros lugares, você vai encontrar mão de obra escrava. Ou você acha que você consegue comprar aí uma blusinha por poucos reais, um shortinho baratinho, sem uma mão de obra escrava. É claro que você não vai conseguir. Você vai conseguir apenas dessa forma. As grandes marcas do mercado também, eu ainda não tenho dinheiro para pagar advogado, então não vou falar, mas elas usam aí mão de obra da Tailândia, da Índia. Ou você acha que o seu tênisinho de marca foi feito aonde? Então, são essas questões que os países ficaram muito preocupados. Então, muitos países mostraram interesse esse ano em entrar no BRICS. Foram quase 20 chefes de estados ou de governos, incluindo já os da China, da Índia. Gente, teve países como Turquia e, pasmem, Irã e Arábia Saudita. Foi o que me deixou mais espantada, né? E os analistas também de queixo caído. Afinal de contas, todo mundo sabe que o Irã e a Arábia Saudita, eles são inimigos. Apesar de eles serem países muçulmanos, né? Um é xiita, o outro sunita, então eles são inimigos. E a Arábia Saudita, ela tem uma relação legal aí com os Estados Unidos. Emirados Árabes, eles se mostraram muito interessados em estar cooperando com o BRICS. Na verdade, eles não entraram no BRICS, eles resolveram cooperar. Tipo, eu vou ficar aqui, tô por aqui, você pode contar comigo, mas é aquela coisa. Eu não vou botar minha cara ainda, porque eu não sou besta. Ele ainda não fez isso, ninguém fez, eles nem foram na reunião, na verdade. O Irã não, porque ele declaradamente já não gosta dos Estados Unidos. A Turquia, ela sempre esteve em cima do muro, desde que o mundo é mundo, a Turquia tá lá em cima do muro, né? Tanto que ela tá entre o Ocidente e o Oriente, não é à toa, né? Istambul fica na Europa e o resto da Turquia fica na Ásia. Aí fica essa confusão toda. Ela é um país com praticamente a mesma economia do Brasil, por sinal, também a gente exporta bastante carne para a Turquia. Na verdade, a gente importa o que hoje a gente chama de carga viva. Então, os pecuaristas brasileiros, eles importam bastante hoje para a Turquia. E ela tem esse interesse. Teve lá um discurso, né? O presidente Lula, ele não pôde estar presente. E aí que aconteceu a tal da treta que eu falei com vocês. Que um dos países interessados em participar do BRICS é a Venezuela. E, por sinal, Nicolás Maduro mostrou
mostrou a maior cara de pau do mundo. Gente, eu não teria essa coragem com o homem dele. Ele simplesmente resolveu ir. Não fui convidado, mas eu vou assim mesmo. Eu não sei, né, dizem as más línguas que era uma armadilha do Putin para pegar o Lula de surpresa, mas aí o Lula caiu no banheiro, bateu lá a cabeça, não pôde ir, deu aquela quiprocó danada e ele não foi. Enfim, o que aconteceu foi que o Maduro foi e o Lula foi, mas por videoconferência ele deu o seu jeitinho e falou que não aceitava Nicolás Maduro no BRICS de forma alguma. Se você não sabe, Brasil e Venezuela estão estremecidos ali, eles não estão muito bem, porque o Brasil não aceitou a questão aí da transparência nas eleições venezuelanas. Ele queria um pouco mais de transparência de Maduro, o que não aconteceu. Ele pediu para que o Maduro, né, fosse mais transparente aí na relação das eleições e ele aí não concordou e aí brigou. A Nicarágua também é outro país que ia entrar também no BRICS, mas acabou que o Lula também falou que não aceita também. Não existe mais relações diplomáticas entre Brasil e Nicarágua. Não existe, também pelos mesmos motivos. Eleições, não foi aquela coisa clara. E o que eu acho mais interessante em falar tudo isso aqui, né, que no próprio Brasil a gente teve aí há pouco tempo essa questão das urnas, se teve, se não teve, se foi golpe, se não teve. Porque a gente ouviu falar de golpe e acaba que o Brasil ele encerra relações diplomáticas porque ele não quer entrar numa questão de golpe. Foge aí de tudo que muita gente falava, né? A gente fica meio com a cabeça bagunçada, quem tem um lado político, né? Quem não tem só fica estudando para ver o que vai acontecer e lendo todos os lados para procurar entender o que está acontecendo. Lula falou o seguinte, ele disse que já é hora de avançar na criação dos meios de pagamento alternativo para transações entre os nossos países. Ou seja, ele já se aprofundou, já está na hora de começar a negociação entre esses países, já que tantos mostraram interesse. Gente, na verdade foram mais de 30 países que mostraram interesses, viu? Eu não vou falar a lista completa, mas eu vou deixar o link aqui de um professor de geopolítica muito bom, que a gente sempre é parceiro. Ele falou lá a lista completa e eu vou colocar para vocês depois aí o link. Ele enfatizou não tratar e ele querer uma substituição de moedas nacionais, não quer mudar o real. Ele quer mudar o que vocês vão usar para fazer as transações internacionais. Por exemplo, vou lá enviar alguma coisa para a China, vou usar qual moeda? Né? Para a Rússia, vou usar qual moeda? Então ele quer trabalhar aí para mudar um pouquinho essa ordem financeira internacional. Que no meu ponto de vista não é ruim, já aconteceu durante várias vezes, em vários séculos. É porque como a gente, né, não tem tantos anos assim de vida, a gente vem aí, já nasceu conhecendo, trabalhando com dólar. Mas já não foi o dólar. Teve a época, por exemplo, em que a Inglaterra era a grande potência mundial, não era os Estados Unidos, era a Inglaterra. E teve momentos em que não era a Inglaterra. Então, cada época há um país que praticamente comanda. Sempre tem um país que vai comandar, sempre tem um país que tem interesse. Você tem que parar de pensar em geopolítica achando que alguém não tem um interesse. Ah, que eu quero ajudar o outro, que eu quero mudar o mundo, que eu quero a paz mundial. Gente, para de pensar nisso. Quem pensa assim tá viajando na maionese. Ninguém quer isso. Cada país quer o seu, quer buscar os seus interesses. Claro que cada um quer o seu. Tem pessoas que também cada um quer o dela. Então essa ideia de que existe um super-herói só na Marvel e na DC Comics, ok? Então, a presidente, hoje nós temos um banco do BRICS, que é a Dilma Rousseff, a ex-presidente do Brasil. Ela é a presidente do banco do BRICS e o próprio Vladimir Putin, entre os outros, a acharam excelente como presidente, gostaram, defenderam ela lá para que ela continuasse aí sendo a presidente aí do banco do BRICS, que faz aí esse financiamento. A ideia aí desse banco é substituir também a questão do FMI. Quem não sabe, o Brasil tinha uma grande dívida pública, eu acho que ainda tem, né, essa dívida, que fica devendo o FMI. O FMI, ele é dos Estados Unidos, né, que é o Fundo Monetário Internacional. Então você vai lá, você tá devendo, você deve quem? Você deve os Estados Unidos. Tá lascado, né? Tem que pagar em dólar. Lula falou
falou também que houve alguns investimentos, houve alguns avanços, mas que não foi o suficiente para suprir as necessidades dos países que fazem parte do BRICS. A Dilma também falou sobre isso e falou que precisa melhorar aí essa questão. E esse financiamento, através de uma moeda local, ele é muito importante para que esses países emergentes possam sair do buraco, a verdade seja dita. As ideias, elas são diferentes. Alguns realmente são mais agressivos nessa questão, porque eles têm essa inimizade com os Estados Unidos. Outros querem levar uma linha mais diplomática, tipo, a gente só tá querendo melhorar para todo mundo. O Lula sempre tem essa pauta de querer erradicar a fome no mundo, acabar um pouquinho com a desigualdade social. A China vem com aquela questão de ajudar os outros países, mas ela não quer perder aí essa hegemonia que ela está conquistando. As pessoas ainda vêm com esse medo de deixar de ser, digamos, vira-lata dos Estados Unidos e virar vira-lata da China. Ou seja, a ideia é que haja um consenso. O problema do BRICS é esse. O Brasil ele fica realmente numa posição muito sensível, se a gente for pensar bem. Ele fica numa posição porque ele acaba sendo o único país sul-americano, gente. Porque a Argentina, de forma nenhuma, o Milei, a Argentina não aceitou entrar. Então, hoje tá uma confusão, mas a Argentina é anti-Oriente. Então, ela não quer nada a ver com o Oriente e ela é totalmente a favor das questões aí ligadas aos Estados Unidos. E o que o Milei está esperando são as eleições acontecerem, Donald Trump se eleger e pronto, né? A Argentina voltar a ser a tal Argentina que já foi um dia. Aí a gente tem que sentar e esperar para ver, né? A Rússia, ela quer viabilizar uma infraestrutura, né, de liquidação de pagamentos que contornaria o sistema SWIFT, que é usado hoje baseado na Bélgica. Né? O SWIFT é a sigla para Sociedade de Telecomunicações Financeiras Intercambiárias Mundiais. E trata-se de um modelo econômico criado por bancos, e isso foi em 1973. Esse modelo ele permitia a troca de moeda entre diferentes países com mais rapidez e segurança. Mas Lula focou a questão aí da guerra também, que ele pediu lá para acabar com a guerra lá na Ucrânia. Disse pro Vladimir Putin dar um jeito lá, ver o que ele vai fazer. O Maduro, de novo, brigou com o Brasil. Hoje saiu lá na revista Isto É, tô colocando aí para vocês, que ele acusou o Brasil de agressão por veto à entrada da Venezuela nos BRICS. Né? O regime venezuelano, ele diz enxergar a rejeição como um gesto hostil aos interesses do país. O assessor de Lula, o Celso Amorim, falou que a confiança com a Venezuela foi quebrada após o regime não divulgar as atas da eleição. Foi aí que começou todo o quiprocó entre o Lula e o Maduro, que por sinal eram considerados grandes amigos, né? Tinha lá na época da eleição que o Brasil ia virar Venezuela, aquela coisa toda, ia virar Cuba, né? Ia acabar com a igreja, ia acabar com tudo, não acabou com nada, tá continuando a mesma coisa. Então, a gente tem essas questões aí, continua mais violento, né? Esse é o problema, né? A gente não pode, mas isso deixa para outra pauta. Mas a questão aí da Venezuela, gente, tá difícil, né? O Brasil ficou numa situação muito complicada, porque a Venezuela também, ela tem um poder bélico muito forte, né? Um exército muito forte, umas forças armadas muito fortes. Tomara que ela não caça treta com o Brasil. A gente não é um país que gosta de guerra, né? A gente, vou falar a verdade, a gente não gosta, a gente não é muito fã. A nossa história tem guerras, né? Lá no sul do Brasil, em alguns outros lugares, mas eu acho que isso foi há tanto tempo que a gente perdeu o jeito da coisa, né? Então, eu não tô afim. Você tá afim? Não tô afim de guerra. Então, a gente vai ter que dar um jeito de contornar aí essa questão aí do Brasil com a Venezuela, mas isso pode dar problemas no futuro. E a questão com o Putin também, né? O Lula conversou com ele e ele resolveu, né, apoiar o presidente Lula. Afinal de contas, ele é um dos fundadores do BRICS e todos os países cederam ao Brasil e disseram não à Venezuela. Pois é, então tá aí, ó, a contragosto. Não foi muito assim legal, mas eu cheguei primeiro na janelinha, então o lugar é meu. Se eu falei que você não vai entrar, você não vai entrar. O que vai dar isso, gente, é pegar, sentar, estudar, acompanhar os jornais sérios,
cuidado com as fake news e procurar saber mais sobre isso. Espero ter tirado aí as dúvidas de vocês um pouco sobre a questão do BRICS e como foi aí essa questão desse encontro aí do BRICS, né? Quem quer entrar, quem não quer, tem uma galerinha que quer, uma galerinha que não quer, uma galerinha que tá afim de entrar, ou seja, pode ou não pode ser uma alternativa. A ideia é que a gente discuta sobre isso. E você? O que você acha sobre o BRICS? Conta pra gente aí nos comentários e bora discutir sobre isso de uma forma educada, hein? Ponto de vista é para discutir e aprender e não para brigar, galerinha. Até o próximo ponto de vista.